Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma capa dentro do InDesign para você poder fazer a impressão do seu livro. Eu sou o Ricardo, sou designer e vem comigo. Bom, o primeiro passo para a gente começar a fazer nossa capa é descobrir qual vai ser o tamanho da nossa lombada. Isso você pode receber diretamente da sua gráfica ou você pode vir aqui online e fazer essa pesquisa manualmente. Aqui dentro do site vai ser simples, você vai selecionar o tipo de papel do interior do seu livro, ou seja, do miolo, das páginas. Vai selecionar a gramatura também, no meu caso é Colchê 150 gramas, e vai digitar o número de páginas. Vão ser 52 páginas. O resultado da lombada foi 4,64 milímetros. Então, ó, a gente pode ver aqui pelo próprio site, a gente pode arredondar até 0,5 milímetros para cima, nunca para baixo. Então é isso que a gente vai fazer. 4,64 vai virar 5. Isso significa que a gente está arredondando 0,36 milímetros. Agora a gente já pode fechar o site e acessar aqui o InDesign para a gente começar a trabalhar nessa parte da diagramação da capa. Aqui dentro a gente vai clicar em criar e vamos fazer as configurações básicas do nosso documento. No caso eu vou querer 2 páginas justamente porque eu vou fazer uma capa com impressão na parte interna da capa. E aqui a gente vai personalizar o tamanho do nosso livro. No meu caso é um livro que tem 27 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente está fazendo a capa, a gente está fazendo a capa e a quarta capa, ou seja, que é a parte de trás do nosso livro. Então para isso a gente vai fazer o cálculo aqui, ó, tá em milímetros, eu vou colocar 270 milímetros, mais 5 milímetros que a gente acabou de descobrir da lombada, mais 270 milímetros. E assim o InDesign já vai fazer o cálculo automaticamente, né? Deu 545. E aqui na altura a gente coloca a altura normal do livro. No caso eu estou fazendo um livro com capa mole, então eu vou utilizar essas medidas aqui, que são as mesmas medidas do interior do livro. Agora aqui nessa parte de colunas, medianis, tudo isso daqui, a gente vai trabalhar de um jeito um pouquinho mais tranquilo. A gente pode definir de acordo com a nossa necessidade. Aqui eu vou aumentar a nossa margem para 15 milímetros. E vamos colocar uma sangria de 5 milímetros mais um espaçador de 10 milímetros. Assim a gente vai ter uma sangria de 5 milímetros e por fora, como vocês podem ver aqui mesmo já, você vai ter o espaçador sendo um pouquinho maior do que ele. O propósito é imprimir, né? Isso daí já está marcado aqui. A gente pode dar OK. E pronto, a gente tem o nosso documento com 2 páginas aqui, como a gente criou. Ó, essa aqui é a primeira página, essa aqui é a segunda página. E a gente vai criar um documento frente e verso. Eu vou começar aqui pela minha página de trás, justamente porque ela é mais simples. Como essa é a parte interna do livro e eu quero que ele seja bem simplesinho, eu só vou fazer uma forma aqui, vai ser vermelha. Eu não quero nenhum contorno na forma e aqui eu quero uma cor que eu tenho específica. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e vou digitar o valor dessa cor, que é esse vermelho aqui. É bem básico, a parte interna do meu livro vai ser só vermelha, então é isso que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma forma e aí, já está pronto. Agora vamos para a capa em si, que é a parte mais complicada. Lembrando que a gente tem a quarta capa, a lombada e a capa. Tem que ser nessa ordem. A primeira parte é definir exatamente o tamanho da nossa lombada, o tamanho da nossa quarta capa e o tamanho da capa. Para isso a gente vai utilizar isso aqui, ó, que são as nossas guias. Se você não tiver com as réguas aparecendo, você pode clicar aqui, ó, em exibir e vai clicar aqui, ó, em exibir réguas. No caso está ocultar porque as minhas já estão aparentes, né? A tecla de atalho é Ctrl R. E agora a gente ainda não posicionou certinho a nossa guia, então a gente vai vir aqui em janela, objeto e layout e clicar em transformar. E a gente vai abrir a guia transformar aqui, a gente pode até adicionar ela aqui na nossa página e vamos selecionar a guia que a gente criou. E aqui você vai ver no X exatamente a posição que ela tá. Então a gente já sabe que a nossa quarta capa ela tem 270 milímetros. E a gente pode digitar aqui e dar um Enter e ela já ficou na posição que a gente queria. E a gente vai fazer o mesmo com essa outra linha aqui. A gente puxa mais uma guia, seleciona ela, seleciona aqui, só que em vez de 270 a gente vai colocar 275, porque é a soma da nossa quarta capa mais a nossa lombada. E assim a gente definiu mais ou menos as posições das coisas que a gente vai fazer dentro do nosso documento. E agora a gente já pode começar a fazer a parte decorativa, colocar os elementos da capa. No caso, a minha capa vai ser vermelha também, então eu já vou fazer uma outra forma vermelha aqui e vou adicionar os elementos. Para isso eu vou vir aqui em arquivo, inserir e vou inserir documento
elementos diretamente do nosso Illustrator. Bom, no caso, como eu já estava com uma forma selecionada, o arquivo que eu inseri, ele ficou na forma. Basta clicar aqui no Ctrl Z, ele vai voltar aqui para sua mão e você pode colocar ele na posição que você quiser. Eu quero que ele fique centralizado na tela. E como não dá para centralizar aqui, justamente porque aqui é só metade do documento, eu vou calcular aqui, ó, 275 mais a metade de 270. A metade de 270 é 135. Então eu vou selecionar, eu vou clicar aqui, ó, e aí eu vou mudar 275 mais 135. E daí vai ficar exatamente no centro, que é o que eu quero. E agora eu consigo alinhar exatamente no centro do meu documento o meu logotipo, que é o que eu queria. Eu adicionei aqui o meu texto e eu já vou aproveitar e vou criar aqui um estilo de parágrafo. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, mas se você quiser saber exatamente como que faz isso, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo. Bom, já aproveitei para adicionar o textinho que eu vou colocar aqui atrás e eu vou fazer mais alguns elementos que são importantes para minha capa. Por exemplo, eu vou colocar essa cor aqui para a borda justamente e a gente vai configurar ela de acordo com a sangria e de acordo com as guias que a gente adicionou. Olha só, ele está ocupando toda a sangria e ele está certinho nas guias, são as cores da marca. Isso aqui é um manual de identidade visual, então eu vou adicionar aqui mais algumas coisinhas, como por exemplo, uma imagem de um QR Code. De novo, a imagem entrou no texto, é só apertar Ctrl Z e colocar ela aqui, não precisa ser tão grande para a pessoa poder acessar o canal do YouTube. Lembrando que o QR Code ele tem que ter essa borda branca. E como esse manual da identidade visual foi feito por mim e é uma identidade visual que fui eu que fiz, eu vou adicionar o meu logo aqui também. Então eu vou vir aqui em inserir, vou procurar pelo meu logo e vou colocar ele. De novo, Ctrl Z aqui para ajustar e vamos colocar ele num tamanho legal aqui no cantinho. E a gente pode vir aqui em transformar para a gente saber mais ou menos quanto que ele está de largura, quanto ele está de altura em relação ao projeto. E eu vou acabar deixando ele com 3 centímetros, eu não quero que ele ocupe muito espaço. Para isso a gente dá um duplo clique nele e aqui a gente vai e muda para 30 milímetros e aqui também 30 milímetros. Prontinho, ele já está certinho. Só para você ajustar essa caixinha aqui é só você vir aqui e dar um duplo clique nela. Pode ser tanto em uma borda por vez quanto na quininha. Eu vou alinhar aqui bem com o cantinho da página para ficar desse jeito, que eu acho que vai ficar bem legal. E agora vamos trabalhar na lombada. A lombada ficou só com 5 milímetros. Bom, eu acho que ainda vale a pena tentar, então eu vou vir aqui em arquivo, inserir. E agora que a gente já terminou de fazer a nossa quarta capa, a nossa lombada e a nossa capa, a gente pode vir aqui e adicionar os últimos elementos para a gente poder fechar o arquivo para impressão. É importante a gente adicionar as marcas de dobra aqui no nosso documento. Para isso a gente vai selecionar aqui, ó, dentro das nossas amostras, a nossa cor preta. Garanta que você não está selecionando nada. Daí você seleciona aqui a ferramenta linha. E com a ferramenta linha você vem aqui e faz com Shift uma linha justamente. Você pode vir aqui para inverter e ela ficar com a linha ali e você vai escolher uma opção de tracejado 4 e 4. Agora você vai dar um zoom aqui, ó, e você pode movimentar essa linha até que ela saia da marca de corte. Ela pode entrar um pouquinho, mas o ideal é que ela não fique sobre o documento depois da marca de corte, porque senão ela vai aparecer no documento final. E aí a gente pode vir aqui com um Alt, ó, e centralizar ela com essa parte aqui e depois a gente centraliza ela de novo aqui pra cima, olha só. A gente pode até colocar as duas na mesma altura para ficar tudo certinho, mas isso daí não faz muita questão. Você seleciona as duas com o Alt de novo, você aperta e você consegue puxar elas aqui para baixo, olha só, vamos descer até o fim do documento. Lembrando de deixar aqui, ó, sempre um espacinho entre a linha de corte, que é essa daqui, e o negócio, porque senão ele vai aparecer no seu documento no final. E agora com tudo pronto, a gente já tem as duas páginas aqui, a gente pode vir e fazer o fechamento de arquivo. Para fazer o fechamento de arquivo, a gente clica aqui em arquivo, clica em exportar, vai salvar com o nome que a gente quer e no formato Adobe PDF impressão. E aqui a gente seleciona essa predefinição, que é o PDF 2001, que é a mais comum, a mais usada, ela é bem simples. E agora a gente pode ver aqui todas as configurações da nossa capa, compactação. Nessas duas primeiras partes você não vai precisar mexer provavelmente com nada. Agora na parte de marcas e sangrias é legal que você coloque, ó,
usar configuração de sangria do documento, incluir a área do espaçador e a gente pode até marcar aqui, ó, todas as marcas da impressora. A saída eu deixei aqui, ó, nesse Coated Fogra 39, que é o CMYK do documento. Na predefinição a gente não precisa alterar nada, segurança também não. E aqui o resumo é caso aconteça algo de errado, vai aparecer um aviso aqui para você resolver antes de você exportar o seu documento. E agora que você já fez tudo isso, você pode vir aqui e exportar. Ele vai aparecer aqui carregando, mas como foi bem rapidinho, eram só 2 páginas, já foi e eu vou mostrar para vocês como é que ficou agora. Olha só como ficou, aqui a gente tem todas as marcas, essa aqui é a marca de sangria, essa aqui é a marca de corte, aqui a gente tem as nossas marcas de dobra que a gente fez, elas vão ficar para fora da marca de corte, isso significa que quando cortar, elas já vão estar fora, mas é importante ter essas marcas para o pessoal da gráfica poder dobrar na posição certa. E foi assim que ficou, olha só. Bom, é assim que se faz uma capa no InDesign. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, comentar aqui qualquer coisa que você queira saber sobre InDesign, Illustrator, Photoshop, pode ser que eu faça um vídeo e é isso. Obrigado!